Aleluia, Cristo é meu Rei. O Espírito, sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja aqui no Brasil celebra hoje, antecipadamente, como já falou Pedro, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, chamados os príncipes da igreja, ou colunas da igreja. Primeiramente, sabemos, pela história, pela própria Sagrada Escritura, que Pedro era natural de Betsaida. Era pescador de profissão, casado, e morava em Cafarnaum, quando Jesus, à beira do lago de Tiberíades, de Genezaré, o chamou, juntamente com seu irmão André, para segui-lo. E Pedro imediatamente abandonou o seu trabalho, as suas redes de pescador, e pôs a seguir Jesus. E nessa ocasião, Jesus muda o seu nome de Simão para Pedro, pedra, Kéfas, rocha, indicando qual seria a postura e a posição dele no seu trabalho dentro da comunidade eclesial. Pedro também é uma personalidade de ímpeto. Ele toma algumas decisões junto aos apóstolos. Por exemplo, é Pedro que confessa que Jesus é o Messias, como vimos no Evangelho de hoje. É Pedro também que diz: ainda que todos te abandone, eu não te abandonarei, apesar que negou Jesus 3 vezes, por medo. É Pedro também que no Novo Testamento, e os 10 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos são dedicados aos atos de Pedro, aquilo que Pedro fez e falou no princípio da igreja. Ele que toma a iniciativa de substituir Judas no colégio apostólico de 12, número simbólico para dizer que a igreja é a nova Israel, nova cidade de Deus, composto por 12 apóstolos. Judas traiu, morreu, enforcado, e é substituído a indicação de Pedro por Matias no colégio apostólico. É Pedro também que chama os 7 primeiros diáconos da igreja para poder compor o grupo que trabalharia a ação social da comunidade, tomando conta dos órfãos e das viúvas. É Pedro também que vai batizar o primeiro pagão. O capítulo 10 dos Atos narra o seu encontro
com o pagão e toda a sua família. Cornélio e sua família, que é batizada por Pedro em nome de Jesus. É Pedro também que vai curar o primeiro homem do Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, quando a caminho do templo, juntamente com João o Evangelista, eles se colocam na porta do templo e um coxo de nascença pede uma esmola. E Pedro, fixando o olhar no coxo, diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, fica curado. Caminha, anda, levanta-te. E ele ficou curado. Pedro também fez o primeiro concílio, a primeira reunião dos apóstolos, como hoje nós temos os concílios na igreja. O primeiro está no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, chamado Concílio de Jerusalém, para dirimir, sanar as dúvidas com relação aos pagãos dentro do judaísmo cristão. Porque alguns judeus cristãos queriam que os pagãos fizessem também parte da lei antiga, cumprissem a lei conforme Moisés estabeleceu, e também a circuncisão. E Pedro, juntamente com os apóstolos, a pedido de Paulo, vai dirimir essa situação, deixando os pagãos livres dessa obrigação. Da personalidade de Pedro podemos falar muito. Uma das questões importantes da liturgia de hoje é essa primeira leitura dos Atos, capítulo 12, que narra a prisão de Pedro, paralelo com a prisão de Jesus. Assim como Jesus, no Evangelho, é preso na semana dos ázimos, próxima à Páscoa dos judeus, também Pedro, aqui nos Atos, diz que Herodes prendeu Pedro porque agradava ao povo. Ele já tinha mandado matar Tiago, preso alguns cristãos, e para fazer bonito diante do povo judeu que condenava o cristianismo, mandou prender Pedro como líder da comunidade de Jerusalém. Também na semana dos ázimos, assim como Jesus. Assim como Jesus foi preso, julgado, morreu e ressuscitou, Pedro também será julgado, preso e também morrerá crucificado, como diz São Jerônimo em seu livro das pessoas, dos homens ilustres, relatando o martírio de Pedro a 29, Pedro e Paulo juntos, a 29 de junho do ano de 64, sob o imperador Nero. Diz então São Jerônimo que Pedro, não achando-se digno de morrer como mestre, crucificado de cabeça para cima, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Essa tradição nós temos através dos escritos de São Jerônimo, que é do século IV, final do século IV, princípio do século V. E temos a personalidade de São Paulo, que é ímpar, um homem fogoso, corajoso. Ele mesmo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos primeiros versículos, vai dizer: eu sou judeu, filho de judeu, fariseu e defensor das tradições de nossos pais. Paulo é formado na linha do judaísmo farisaica, sobre Gamaliel, que é um grande rabino do povo de Israel. E Paulo tornou-se um defensor intrépido do judaísmo, querendo condenar a doutrina cristã e o Evangelho. Mas exatamente esse indivíduo estará presente no capítulo 7, no final do capítulo 7 dos Atos, início do capítulo 8, ainda jovem, acolhendo as roupas de quem apedrejava o diácono Estevão, primeiro mártir do cristianismo. E ele vai ali dar testemunho de que é contra o cristianismo e vai concordar com a morte de Estevão. E a partir de então, ele vai tomar cartas com as autoridades judaicas, religiosas e civis, para prender os cristãos, proibindo a religião cristã. E nesse afã de perseguir o cristianismo, ele corre para Damasco.
E a caminho de Damasco, capítulo 9 dos Atos, ele vai ter um encontro pessoal com Jesus. Ele cai por terra diante de uma luz luminosa muito forte que o cega. E ele vai dizer, Jesus vai dizer a Paulo, que naquela época usava o nome judaico de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, Senhor, quem és? A quem persigo? E Jesus diz, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo na pessoa de meus seguidores, os cristãos. Paulo então é levado a pé, cego, até Damasco. Entra na casa do sacerdote Ananias e ali é instruído por Ananias que Jesus já havia tocado o coração de Ananias e dito que havia escolhido Paulo para o ministério apostólico. E ele vai ser batizado, cai nos olhos com escamas, ele vai se retirar do deserto da Arábia por 3 anos, na penitência, na oração e no jejum. Posteriormente, depois de 3 anos, ele é levado por Barnabé até os apóstolos em Jerusalém, e ali ele vai ser enviado pelos apóstolos, depois de ser acolhido pelos apóstolos como cristão convertido, ele é enviado a Antioquia, onde vai começar o seu ministério apostólico a pregar, primeiramente aos judeus das sinagogas, mas depois ele mesmo vai dizer, vocês não querem me escutar, vou me dirigir aos pagãos. E ele então inicia uma jornada de 25 anos de pregação missionária, 3 viagens missionárias nas comunidades que ele mesmo fundou na Ásia Menor. E ali ele entrega todo o seu ministério e escreve 13 epístolas que nós temos no Novo Testamento, enfatizando a pessoa de Jesus como Deus e homem, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, e Salvador da humanidade. Paulo, ele vai ser preso em Roma, vai ser absolvido, porque ele apela para o governo de Roma, que ele tinha dupla cidadania, ele é de Tarso, na Ásia Menor, uma cidade que tinha costumes judaicos e também gregos. E ele então tem a dupla cidadania, ele é também cidadão romano. Por ser cidadão romano, apelou a César para ser julgado, não em Jerusalém, mas em Roma. Em Roma ele é absolvido, porque não encontrou-se nada contra a pessoa dele. Daí ele vai viajar, mais uma vez, visitar as comunidades e volta para Roma. E ali em Roma ele é condenado por Nero à morte. Não por crucifixão como São Pedro, mas por decapitação. Porque o romano não crucificava romano, que a morte de crucificado era para os escravos. Paulo, por ter dupla cidadania, foi decapitado, porque era chamado uma morte digna de um cidadão romano. Essas duas personalidades extraordinárias fundam a comunidade cristã. E hoje nós celebramos exatamente o dia de São Pedro e São Paulo, o primado de Pedro na pessoa do nosso Papa Leão XIV, que é sucessor de Pedro. Isso sem parar um ano sequer na história da igreja, desses 2000 anos de história, sempre houve um sucessor para o apóstolo Pedro, bispo de Roma, como o nosso Papa Leão XIV é bispo de Roma antes de qualquer coisa. E depois aquele que preside a igreja na caridade em todo o mundo. E por isso os bispos estão ligados ao Papa nessa unidade apostólica. E nesse mesmo sentimento de reverência profunda aos apóstolos Pedro e Paulo, professemos a nossa